Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa 14ª aula, né? Hoje a ideia é fazer alguns exercícios de redução ao primeiro quadrante e as identidades trigonométricas básicas. Então a gente vai começar, eu vou te dar a tábua de logaritmos, ou seja, de senos, cossenos e tangentes. Então se eu quero saber qual é a tangente de 17 graus, eu venho aqui, 17 graus, ó, a tangente vale aqui. Se eu quero o cosseno de 44 graus, eu venho no grau, cosseno é a segunda coluna, e eu determino qual é essa eu precisar usar. Tá? Agora, alguns ângulos que se você souber, facilita a sua vida, né? Que são os ângulos mais usados, né? 0, 30, 45, 60. Aí o de 45 e o de 135. O seno é igual, o cosseno é sinal diferente por causa dos quadrantes, e ele vai se repetindo, né? Então esses são bons, só muda o, né? São as repetições até 360 graus. As relações fundamentais que nós vamos usar são aquelas duas que nós vimos por enquanto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Né? Peguei outra tabelinha de senos e cossenos dos principais, né? É sempre bom recordar, né? Redução primeiro quadrante. Vamos recordar aqui. Quando o arco está no segundo quadrante e eu vou reduzir para o primeiro quadrante, né, o arco está aqui, ó, segundo quadrante, 120. Aqui é 60 graus, né, porque tudo é 180, se até aqui é 120 e 60. Então, por um acaso, ó, o seno e o cosseno é o mesmo de 60. Fiz aqui com 45, né? 135, aqui é 45, né? Então, esse lado também é 45. Então, a menos do sinal, o seno e o cosseno têm o mesmo valor. E eu faço assim. Seno de π menos x é igual ao seno de x. Por exemplo, 2π sobre 3 é o ângulo que eu quero. Então, π menos ele dá o seno. Cosseno dá o menos cosseno porque o ângulo está aqui, o cosseno aqui é negativo e o seno é positivo. E serve também para radianos e graus. A única diferença é que no lugar do π eu vou colocar o 180. Tá? 180 menos x, né? Então, se é 120, vai ficar 180 menos 120, 60. Π menos 2π sobre 3 dá π sobre 3. Então, tanto faz, funciona tanto para os radianos quanto para os graus. Redução do terceiro quadrante. É a mesma coisa. Eu prolongo esse ângulo, está aqui, ó, oposto pelo vértice. Então, aqui o seno e o cosseno são positivos, mas como eu quero 210, o seno e o cosseno são negativos. Então, é seno de π mais x igual a menos seno de x, porque está negativo. Então, 210 graus, né? Então, para ser 210, é 180 mais 30. Então, é igual ao seno de 30. Em alguns livros, que eu acho um pouco mais prático, é eu pegar, tá vendo? As fórmulas. Aqui eu somo π ao que falta para completar. Mas talvez seja mais fácil eu pegar e fazer a diferença. Só 210 graus menos 180, 30. Então é o seno de 30, como está aqui. Então você pode usar a soma ou a subtração. Eu prefiro a subtração, mas é indiferente. Tanto que o nosso livro didático está as somas. Mas eu acho mais complicado eu achar o que falta do que fazer a diferença. Mas pode usar qualquer uma delas. E no quarto quadrante, é 2π mais x ou 360 mais x. Tá? Então não tem problema. Né? Eu somo 2π ao ângulo.
Né? Quanto é que vai fazer? Portanto, 310 graus. Falta quanto? 315. Falta 45. Então, se eu fizer com o que falta, também funciona. Aqui eu posso fazer 360 menos 315 graus. Se eu fizer 360 menos 315, dá 45. Então, eu posso usar a subtração também. Tá? Então, vamos passar agora para os exercícios. Primeiro exercício. X. Em que quadrante temos simultaneamente? Ou seja, eu preciso fazer o ciclo trigonométrico, por isso que toda aula eu repito, que nem um louco, cosseno e seno. Então, eu sei que o cosseno é positivo e o seno é positivo. O seno é positivo, o cosseno negativo. Né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Negativo, 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 positivo. Menor que zero, ele está dizendo que é negativo. Onde é que o seno é negativo e o cosseno também é negativo? Seno negativo e cosseno negativo. Qual seriam os quadrantes onde os dois são negativos? É no terceiro quadrante, né? Seno e cosseno negativo. Então, aqui é terceiro quadrante. Seno positivo só pode ser primeiro e segundo. Cosseno também positivo, primeiro quadrante. E seno negativo só pode ser terceiro ou quarto, mas o cosseno é positivo, então está aqui, quarto quadrante. A que quadrante pertence alfa? Olha só, ele está dizendo que o seno do alfa é negativo, né? Menos um quarto. Onde é que o seno é negativo? Eu olho aqui, o seno só é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, esse aqui pode estar no terceiro ou quarto quadrante. Ele só deu o valor do seno, então você não sabe o que vai acontecer. O cosseno de alfa, o cosseno negativo. Eu olho aqui no ciclo trigonométrico, cosseno negativo, ou é segundo ou é terceiro. Então, segundo ou terceiros quadrantes. Cosseno positivo. Onde é que o cosseno é positivo? Primeiro e quarto quadrante. Primeiro e quarto quadrante. E por último, o seno é positivo. Seno positivo, seno marca aqui, primeiro e segundos quadrantes. Então, se eu enxergar o ciclo trigonométrico, eu resolvo várias questões sem precisar me preocupar. Usando arcos côngruos, né, o arco onde, se ele passa de 360, aonde é que ele para, eu cosseno de 9π sobre 4. Eu tenho duas maneiras de fazer. Primeiro, eu converto para grau, né? Ou seja, 9π sobre 4. 9π dividido por 4. É 9 vezes 180 sobre 4. 180 por 4, 45. 45 vezes 9, 405 graus. Então, isso aqui é o cosseno de 405 graus. Ou seja, né, o ângulo rodou e rodou mais um pouco. Né? Então, vou pegar 405 e dividir por 360. 405 dividido por 360 graus. Vai dar 1, né? 45 graus. Então, na verdade, o que aconteceu? Esse ângulo de 9π sobre 4, ele é 405 e ele dá uma volta e anda mais 45 graus. Então, o cosseno de 9π sobre 4 é o cosseno de 45 graus. Cosseno aqui é positivo. Cosseno de 45 a gente tem na nossa tabela raiz de 2 sobre 2. O outro jeito de fazer é você perceber o quê? 9π sobre 4
vai dar 8π sobre 4 mais π sobre 4, né? Conserva o denominador e soma aqui. 8π sobre 4 é 2π, mais π sobre 4. 2π é uma volta, mais π sobre 4 sobra aqui. Então, também é raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Cosseno de menos 330. Menos 330, o que ele está dizendo é que está rodando ao contrário, né? Está rodando ao contrário. Então, menos 330 está aqui. Só que ele veio nessa direção. Então, é o mesmo que de 30 graus. Então, é o mesmo que cosseno de 30 graus. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Opa, saiu daqui. Cosseno de 9π sobre 2. Ou eu jogo para graus, ou eu tento. Eu sei que 2π é uma volta completa. Né? 2π é uma volta completa. Se eu jogar isso aí para graus, vai dar 810 graus, né? Porque, ó, 9π sobre 2 é 9 vezes 180 sobre 2. Dá 90, 810 graus. 810 graus, se eu dividir por 360, vai dar 2, que dá 720. Isso aqui vai dar 90. Então, isso aqui é cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Né? Ou eu posso olhar 9π sobre 2. Isso aqui é 4π sobre 2, mais 4π sobre 2, mais π. 4π sobre 2 é 2π, uma volta. Mais 2π, outra volta. Mais π. Então, eu estou calculando o cosseno de π. Mas a gente vai fazer na sala alguns exercícios para fixar isso. E cosseno de 1440 graus, aí não tem jeito. 1140 dividido por 360. Isso aqui vai dar 3. Na 3 vezes 6, 18, vai 1, 9 e 1, 10. 0, 60. Então, isso aqui é o cosseno de 60. Cosseno de 60, meio. Só olhar a tabelinha. Então, bem tranquilo. Agora, para usar a relação fundamental. Né? Determine o cosseno de x, sabendo que o seno está entre π e π sobre 2, e o seno vale isso aqui. Ó. Sempre olhando o ciclo trigonométrico, 0, π sobre 2 e π. Ele está dizendo que o meu ângulo está aqui. Ó. Então, eu sei que o cosseno é o quê? Negativo. Eu sei que o cosseno é negativo. Então, eu vou fazer a conta. Né? Eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno é 3/5. 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Igual a 1. 3/5 ao quadrado é 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 25avos. Aqui eu vou fazer o MMC, né? Que dá 25. Então, 25 vezes 1, 25, menos 9. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 16, 25. Então, o cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 16 sobre 25. Cosseno de x é mais ou menos propriedade de radiciação. O radical da divisão é a divisão dos radicais. Então, vai ficar raiz de 16 dividido por raiz de 25. Então, cosseno x é igual a mais ou menos 4/5. Né? Então, o cosseno pode ser mais 4/5 ou menos 4/5. Né? O cosseno pode ser
mais 4/5, ou o cosseno pode ser menos 4/5. Aí eu preciso, como o ângulo está entre 90 e 180, onde é que eu marco o cosseno? Ó, o cosseno é aqui. Aqui é o que? É negativo, então o positivo não serve. Então, o cosseno de x é igual a menos 4/5. Ele pede também a tangente. Tangente x é seno x sobre cosseno x. Quanto é que vale o seno? 3/5. Quanto é que vale o cosseno? Menos 4/5. Divisão de fração, eu mantenho a fração do numerador e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 5 com 5, então a tangente de x é igual a menos 3/4. E né? Se a tangente é marcada aqui, se o ângulo está por aqui, ó, a tangente é negativa aqui também. Ó, a tangente está aqui, é negativa. Tá? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e na aula nós vamos fazer mais exercícios para fixação. Um grande abraço a todos e até a próxima.